O ucraniano atirou para cima. O gatilho pressionado soltou tudo que tinha contra o russo. As forças especiais de Kiev precisavam limpar aquele prédio da presença inimiga, mas os homens de Moscou estavam dificultando. Uma granada veio de cima das escadas, rolando entre os ucranianos. A situação estava cada vez mais tensa na vila, onde soldados dos dois exércitos precisaram se enfrentar em ambientes confinados de alto risco. Os soldados russos prepararam os morteiros para lançar contra os ucranianos que detectaram transitando nas áreas abertas. Os operadores de drones colocaram seus instrumentos no ar para auxiliarem suas tropas. A situação não estava fácil para nenhum dos lados. Em alguns casos, russos ficaram cercados em seus esconderijos, com os ucranianos prontos para arremessarem suas granadas lá dentro. A Batalha de Toretsk ferveu sob o fogo russo e nos voos dos drones ucranianos. Os combates na região haviam começado desde a tomada de Orlívka por forças separatistas russas em 2014, mas tudo se intensificou 10 anos depois, em pleno verão. Os russos resolveram colocar mais de suas tropas para tomarem a cidade, que um dia teve indústrias de mineração de carvão, a produção de coque químico, cerâmica e fenol. Toretsk estava no oblast de Donetsk, uma parte do território ucraniano muito rica em minerais. Não foi à toa que, em 2024, os russos intensificaram os avanços naquela região. Além de vantagens estratégicas como a rede ferroviária, era ali que estavam boa parte das reservas minerais ucranianas. Durante o mês de agosto, as forças de Moscou entraram em Pivnitin, iniciando um combate intenso com as tropas ucranianas que tentaram desesperadamente proteger o local. Um tanque da 32ª Brigada Mecanizada se arriscou dentro da vila, atirando nos prédios onde os drones haviam identificado a presença de combatentes russos. O canhão soltou a destruição. Esses estouros derrubaram casas. Algumas vezes conseguiram transformar as construções em túmulos para os russos, mas eles estavam espalhados demais por lá. Não havia munição suficiente que conseguisse acabar com todos os invasores. O tanque passou pelas ruas de Pivnitin, atirando a um ponto que fez ruir partes da cidade já destroçadas pelo conflito. As estruturas mais frágeis caíram com os disparos, ficando os esqueletos dos prédios danificados por tantos tiros. Os russos correram entre as casas, se escondendo até a munição do tanque se esgotar. O blindado saiu antes de ser acertado por um drone. Um BTR-3 do 2º Batalhão da 95ª Brigada de Assalto Aéreo adentrou Pivnitin. O canhão de 30mm do blindado varreu com fogo as posições russas. Foi difícil conseguir abrigo, afinal os projéteis passaram o concreto com facilidade.
A alta cadência de disparos encheu de poeira a rua onde os russos haviam avançado. Era uma quantidade de tiros tão grande que os resíduos da destruição fizeram as construções e os russos desaparecerem. Era até difícil respirar aquele ar saturado de restos de concreto e pólvora. Os pilotos de drones russos colocaram seus kamikazes no ar para combater os blindados ucranianos. Aquele zunido irritante tomou os céus para procurar um equipamento de milhões de dólares para destroçar com uma explosão precisa em suas partes mais vulneráveis. O impacto colocou um blindado ucraniano fora de combate. Outro foi detectado na mesma direção pelos observadores russos. Nessa hora, uma equipe de ATGM já estava em deslocamento nas bordas de Pivinityn. Eles prepararam uma armadilha apontando o equipamento para a estrada usada pelos inimigos. O disparo quebrou a armadura do segundo veículo ucraniano com um míssil guiado. Alguns desses tanques conseguiram retornar. Os ucranianos precisaram ser cuidadosos com esses blindados quando retornaram às suas bases. Esconderam ao máximo, ao ponto de apagar parte das trilhas para diminuir a possibilidade de detecção. Só que os russos tinham olhos muito atentos no céu. O observador chamou um dos drones Lancer, um dos kamikazes altamente eficientes, que foi lançado diretamente contra a base ucraniana. O fogo tomou conta do prédio, impedindo qualquer possibilidade de salvar o equipamento lá dentro. As munições cluster russas se dispersaram no meio das casas onde ainda havia bases ucranianas. O invólucro principal se abriu liberando dezenas de subunidades. As explosões pareceram um enxame de fogo procurando vidas para devorar no meio das casas. Parte desse fogo foi destinada aos soldados ucranianos se deslocando pela vila. Os esquadrões de assalto tinham a missão de encontrar os inimigos intocados onde os blindados não conseguiam atingir. Era um trabalho perigoso, repleto de surpresas amargas da morte. O movimento dos russos foi detectado várias vezes. A artilharia bem que tentou acabar com eles, mas quando falhou, coube aos soldados vasculhar as casas, pois os russos estavam se aproximando demais e, em alguns casos, cercando alguns defensores. Os russos já estavam no centro de Pivinityn, a ponto de cercarem os ucranianos em seus esconderijos. Os drones indicaram a posição para a dupla de assalto se aproximar lentamente. Eles não quiseram se arriscar. Mesmo sendo dois, havia grandes chances de pelo menos um morrer no ataque a um inimigo em defesa. Jogaram uma quantidade absurda de explosivos dentro do abrigo. Correram, sentindo pouco depois a violência da onda de choque, jogando detritos pelo ar. A poeira pairou por um tempo. Quando desapareceu, os russos finalmente voltaram. Jogaram uma granada dentro das ruínas. A explosão expeliu fumaça lá dentro. A dupla apontou seus rifles para o interior do abrigo. Os disparos procuraram o corpo do ucraniano na escuridão densa debaixo dos escombros. Esses assaltos abriram espaço para os esquadrões russos. Eles tomaram seus próprios esconderijos. A vigilância ucraniana colocou a mira dos morteiros em alguns desses lugares, mas não havia muita alternativa para os ucranianos. Eles precisaram enviar seus soldados para o combate direto contra os russos. As ondas de inimigos eram constantes, sempre colocando mais invasores dentro de Pivinityn. A Brigada Lyut enviou um esquadrão para as ruas destruídas da vila. Ao identificarem a presença dos russos em um dos edifícios, começaram os tiros. A metralhadora do soldado lançou dezenas de disparos seguidos contra esses alvos, o que deu espaço para a aproximação para lançar as granadas. Os RPGs e a T4 dispararam seus projéteis contra as posições russas, fazendo os inimigos se esconderem. Os ucranianos se aproveitaram disso para continuarem avançando. Mais tiros rumaram para a fumaça densa. Os disparos sucessivos mantiveram controle sobre as janelas para evitar surpresas de uma posição superior. Os banheiros e porões eram esconderijos constantes na guerra.
A granada desceu para estourar em um lugar apertado, contendo a energia da explosão e ferindo ainda mais quem estivesse lá dentro. A metralhadora leve M249 soltou mais fúria para terminar o trabalho. A M249 liberou dezenas de projéteis 5.56 para dentro da posição russa, causando estrago nos corpos dos homens em posição de defesa. As granadas voaram mais uma vez depois da supressão. Os operadores da Brigada Liut eram experientes, muitos vindos da polícia local, milícias, paramilitares e voluntários dos oblastes de Donetsk e Luhansk que permaneceram leais à Ucrânia. Começaram como formações militares improvisadas que depois foram transformadas em 2023 em unidades de propósito especial, especializadas em operações de assalto. No interior da posição inimiga não havia mais ninguém. Eles haviam fugido por trás, deixando somente um dos cadáveres de um homem que não resistiu aos ferimentos no momento da fuga. Os drones da Brigada Liut começaram a perseguição a esses esquadrões russos. O que os soldados não alcançaram em solo, eles perseguiram do ar. As granadas e projéteis de RPG caíram, deixando os corpos estendidos. Os feridos tentaram fugir, destruindo a coesão de seus avanços. Corpos caídos estouraram com ataques precisos. Nem a cobertura das árvores ajudou os russos a escaparem dos operadores de drones mais experientes. A artilharia de Moscou estava atenta à movimentação dos soldados ucranianos entre as casas. O obuseiro D-30 foi calibrado para uma das construções onde os adversários pararam para descansar. A quase 15 quilômetros de distância, os russos ainda conseguiram um acerto preciso sobre as cabeças dos ucranianos. Os drones kamikazes também apareceram para finalizar o serviço que a artilharia não conseguiu completar. Os voos precisos estouraram nas janelas das casas. Se a própria explosão não matasse, os estilhaços e os escombros faziam estragos consideráveis aos soldados lá dentro. A guerra tinha alguns pequenos fatores determinantes na vida de um soldado. Tantos animais abandonados com a destruição fizeram cães e gatos procurarem comida onde pudessem. Um desses farejou algo onde os russos se esconderam. Muitas vezes, os soldados acolheram esses animais e lhes deram comida ou simplesmente abrigo no meio das explosões. Nesse caso, os russos expulsaram o cachorro dali. Foi um grande erro, pois o drone ucraniano percebeu. A posição marcada recebeu o impacto de um drone kamikaze da 32ª Brigada poucos minutos depois de o cachorro ter partido. Os mesmos operadores de drone viram os russos se deslocando para um esconderijo. Eram 3 ou 4 deles, algo comum nas ondas de avanço das forças de Moscou. 2 soldados foram enviados para tentar resolver o problema. Uma ordem extremamente arriscada. Ao menos o objetivo não era um combate próximo. Lançaram uma granada contra o ambiente confinado. O estouro massacrou a carne inimiga na área apertada. Os explosivos dançaram no ar já denso com os golpes anteriores. Julgando o resultado ainda insuficiente, um dos soldados subiu no teto, enquanto o outro guardou a única saída do abrigo, que se tornou uma armadilha para os russos. Ninguém tentou escapar das explosões. Ainda insatisfeitos, os ucranianos arremessaram mais 2 granadas para acabar com quem ainda estivesse vivo lá dentro. Os drones da 32ª Brigada estavam muito ativos em Pivnityn. Outro esconderijo russo foi detectado. Esse foi estourado por um drone kamikaze. O esquadrão de Moscou decidiu correr para fora antes que os novos golpes os surpreendessem. Só que os soldados da Brigada 32 já estavam à espreita. Os disparos dos rifles encontraram a carne dos russos. 2 caíram com o fogo. Um escorregou nos escombros.
tornando-se vítima pouco depois. O quarto conseguiu fugir. Os drones russos também estavam prontos para dar apoio a seus soldados. De suas bases, os operadores começaram a coordenar o fogo contra esses ucranianos de Tokaia. Os explosivos jogados contra as casas destruídas quebraram ainda mais os abrigos ucranianos. Russos tentaram nova pressão para acabar com as forças especiais ucranianas caçando seus homens dentro de Pivnitin. O drone começou a ser preparado. Hélices prontas, câmera limpa, explosivos selecionados. O operador fixou a munição do RPG ao demônio voador, deixando-o pronto para eliminar vidas. Ele e seu companheiro caminharam pela linha de árvores até a posição para o início do voo. A autonomia daquele tipo de drone não era tão grande a ponto de poderem ficar totalmente afastados da zona de combate como as pessoas longe da guerra imaginavam. O pequeno monstro voou na direção das casas onde os ucranianos se esconderam. Explodiu sobre a construção. O 2S1 Gvozdika contou com o auxílio daqueles drones também. O obuseiro autopropulsado era um canhão de 122mm montado sobre o chassi de um MTLB-1. A alimentação não era automática como a dos tanques soviéticos. Era preciso um membro da tripulação inserir os projéteis para que os disparos fossem feitos. Cada tiro voou contra as construções em Pivnitin. Muitas foram arrebentadas, desmoronando sob a pressão dos russos. Os ucranianos também tinham seus 2S Gvozdika, herança da época soviética. Os russos encontraram um desses camuflado nos arredores da cidade. Ele logo recebeu a visita de um drone kamikaze. O estouro danificou o equipamento a ponto de impedir sua movimentação. Depois ele foi finalizado pela artilharia russa com um disparo direto que caiu sobre o que restava da arma. Estes tiros também desabaram sobre os soldados ucranianos. Os atacantes russos fizeram seus assaltos contra as posições sob o impacto dos drones e da artilharia. Os soldados percorreram as áreas liberadas pelas explosões, adentrando cada vez mais no território que era dos ucranianos. A essa altura, estava cada vez mais certo que Pivnitin cairia e os homens de Kiev ainda lá dentro precisavam ser retirados. O 3º Regimento Separado de Propósitos Especiais entrou em atividade. Eles invadiram um dos prédios, liberando o acesso na base da força em um pequeno confronto com os russos mais próximos. O atirador designado do esquadrão se posicionou em frente à janela com os olhos na luneta. Os russos começaram a se aproximar, julgando-se camuflados na vegetação. Receberam tiros nas costas. Os disparos vieram de cima, perfurando os homens que tentaram caminhar sorrateiramente curvados junto aos muros ou às árvores. Os tiros colocaram 4 deles no chão. As forças especiais correram para tentar dominar as posições altas dos prédios. Os esquadrões bem treinados e acostumados com as missões perigosas progrediram pelos corredores contando com a cobertura de seus colegas. As subidas nas escadas eram muito difíceis. Um rifle disparado em modo automático poderia acabar com vários soldados de uma vez só num ambiente apertado. Os rifles apontaram para cima, enquanto os homens ao fim da fila observaram para não serem surpreendidos pelas costas. A tensão se acumulou a cada andar. Eles precisaram verificar cada quarto destruído pelas bombas. Algumas vezes não acharam nada em alguns prédios, correndo para outro. Parecia uma quebra de clímax depois de tanta preparação, mas a tensão voltava cada vez que tinham que repetir o processo e caminhar em campo aberto, sabendo que havia russos nas janelas lá em cima. Um soldado abriu a porta, o outro apontou para o interior. Com a área limpa, os outros entraram. Desta vez os russos estavam lá, à espreita. Os tiros de AK desceram pela escada, tentando encontrar os ucranianos. Os soldados de Kiev apontaram para cima, tomando posição nos degraus e no corredor. Os russos continuaram atirando, pouco dispostos a ceder terreno para os ucranianos. Muitos deles haviam morrido para chegarem até ali. A rendição foi oferecida. Diante da negativa, os disparos dos rifles ucranianos começaram a buscar as vidas russas.
os soldados de Moscou arremessaram uma granada. Ela explodiu quase ao lado do ucraniano, jogando estilhaços e quase o ensurdecendo. O combate estava muito tenso. O líder chamou apoio pelo rádio. Ele não continuaria arriscando seus soldados contra uma posição tão vantajosa dos russos. Os pilotos de drone identificaram as posições dos soldados no prédio. Com as janelas destruídas, os drones puderam voar diretamente para dentro dos aposentos em que os russos se abrigaram. Os impactos começaram a cobrar as vidas dos russos. As chamas aumentaram dentro do prédio. Alguns golpes foram tão violentos que arremessaram os soldados para fora. Os mais desesperados e confusos pela concussão acabaram caindo. Quando tudo ficou mais silencioso, os ucranianos se aproximaram do apartamento ao lado e lançaram granadas. Os corpos de alguns dos russos foram encontrados no chão, alguns com torniquetes para conter os ferimentos do combate anterior. Apenas um deles sobreviveu, rendendo-se às forças especiais. Os prédios de Pivinitin estavam cheios de russos, por isso, mais das forças especiais entraram em ação. Um tanque e um blindado leve de transporte de infantaria chegaram para disparar contra os inimigos. Os soldados desceram com ordens para se espalharem pelos prédios. Os esquadrões começaram a subir as escadas, algumas cobertas de fogo. Às vezes dava para ver o tanque bombardeando os inimigos para dar tempo para os soldados se posicionarem. O transporte da infantaria também lutou para desalojar os russos dos prédios, enchendo o ar da poeira fruto do concreto despedaçado pelos tiros. Os soldados se posicionaram apoiados pelos drones. As explosões entrando pela janela e os tiros do lado de dentro fizeram os homens de Moscou fugirem. A essa altura, os ucranianos já estavam de prontidão nas janelas. Eles soltaram tudo o que tinham contra os russos correndo lá embaixo. Era hora de vingar sua cidade destruída, colocando as almas dos invasores para assombrar para sempre as ruínas que eles diziam que tinham liberado. Os drones continuaram quebrando as proteções dos russos. Mais deles morreram pelas explosões nos prédios. Operadores das forças especiais seguiram entre as ruínas, subindo mais escadas. Jogaram granadas seguidas vezes para cima, limpando os setores das vidas russas. Algumas vezes, eles se depararam com os inimigos durante os deslocamentos. Os dedos grudaram nos gatilhos, pressionando enquanto havia russos de pé. Depois da confirmação de corpos sem alma no chão, eles continuaram seguindo. Era um trabalho duro e cansativo disparar dentro dos prédios, jogando munição a cada esquina. Às vezes dava tempo de descansar e beber água até os drones chegarem e começarem a arrebentar os russos. Depois eles entraram para confirmar as mortes. Os drones caçaram os russos por toda a região onde foram desentocados pelos soldados. Eles explodiram sobre esconderijos ou nos próprios corpos dos inimigos. Depois, quando o sinal para recuar foi dado, alguns prédios foram minados. Essas armadilhas soterraram os russos, corpos que nunca seriam velados pelos parentes. As ordens foram dadas para as forças especiais evacuarem, pois os russos começaram a mirar esses homens. Os morteiros estavam posicionados para caírem sobre casas e ruas. A equipe fez os cálculos, ajustou a posição do equipamento. A munição inserida voou, caiu bem no meio das árvores por onde soldados ucranianos estavam passando. Os tanques seguiram ousados pelos campos. O sistema automático de recarga funcionou sob os olhos atentos da tripulação. Os tiros começaram a sair do canhão no rumo das casas onde ainda poderia haver ucranianos escondidos. As munições cluster foram o golpe final sobre Pivinitin. Os ucranianos estavam na fase final de evacuação quando os esquadrões russos entraram em massa na vila para limpar as casas na parte oeste da cidade, mais próxima de Toretsk. Os drones derrubaram granadas dentro dessas construções. A pouca resistência encontrada foi combatida duramente. Os soldados cercaram o ucraniano nas ruínas de uma casa. As granadas voaram na direção do homem escondido.
Não foi só isso. Um kamikaze voou contra ele, mesmo havendo um russo a poucos metros. Os homens de Moscou andaram entre as casas, distribuindo tiros para dentro das construções. A bandeira russa foi erguida sobre a vila depois de combates difíceis. Os conflitos na região haviam se intensificado a partir de junho de 2024, com a tomada de Shum no fim daquele mês. Shum era um povoado de 95 pessoas antes de cair. Já Prevenitin tinha cerca de 9.000 habitantes antes de se tornar um monte de ruínas. Ao fim de agosto de 2024, o local estava totalmente tomado pelos russos, com uma ponte formada na direção de Toretsk. A guerra não era fácil. Para um desavisado, poderia parecer uma vitória gloriosa russa e uma brava defesa ucraniana, nesses quase 3 meses de batalha. A verdade era que ambos os lados sacrificaram dezenas de vidas por quase 90 dias em prol de 2 povoados com menos de 10.000 habitantes. Não que os soldados não merecessem respeito por seus feitos, mas muitos deles tombaram para que os russos avançassem 4 quilômetros durante esses 3 meses. Vidas sacrificadas dos dois lados, com homens marchando sobre os corpos de seus companheiros para levantar bandeiras.